E vou iniciar aqui no outro também. Então, boa tarde, vamos lá, né? Eu tô aqui com o PowerPoint. Vocês me sugerem que eu faça algum exercício, gente? Ou eu posso caminhar da forma que achar melhor? 17 da 4.4. Deixa eu abrir aqui. 17 da 4.4. Olhar. Livro. Tá abrindo, é um pouco lento. Vai. Capítulo 4. Seção 4.4. Vamos lá, 17. Só que eu ainda tô nela. Nossa, desci demais. Quatro ponto quatro. 17, 4.4. 4.5. Exercício 17. Tá. Ver aqui. Copiei, tá ele aqui. Vamos lá, trazer. Deixa eu inserir um slide. Pronto. Agora eu perdi vocês, tem que voltar. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa. 17, 4.4, 9, 4.5. 9 da 4.5. Vou ter que voltar aqui, né? 9 da 4.5. Exercício 9. Tá legal. Eu não vou exatamente colocar a seção, tá, gente? Então, esse é um que foi pedido, esse é o outro. Vamos atacar logo esses, né? Tá certo? Mais algum? Acho que não, né? 9 da 4.5, 17. Então, vamos lá, hein, pessoal? Então, esse é da 4.4 e ele diz o que para nós, ó? A figura dada mostra um sistema de coordenadas retangulares, né, o sistema de Descartes, sistema cartesiano. Nós estamos no plano eixo x e y, determinado pelos vetores I e J, que são os vetores da base canônica do R2, né, o IJK do R3, aqui nós estamos no plano. Daí ele fala que tem também um sistema de coordenadas x' e y', determinado por outros vetores. Então, nós estamos muito acostumados a trabalhar com o eixo na horizontal, que a gente chama de x, e trabalharmos com o eixo na vertical, de maneira que entre eles haja um ângulo de 90 graus, e a gente nomeia esse eixo de y. Ele está falando que eu poderia utilizar como referência outros eixos cartesianos. Não estou falando nem em outro sistema, né? Sistema polar, sistema cilíndrico. Então, aqui ele ainda está no plano, né? No plano, ele está no R2. E aí ele resolve dizer para a gente que ele vai usar como referência, ao invés de ser o eixo X, ele vai usar um eixo aqui, que eu vou colocar em vermelho, que é o eixo Y. Eixo X'. Então, o eixo X que a gente está acostumado a trabalhar é como se não existisse nesse momento. Então, ele cria um eixo X' e para o outro eixo, ele fala que vai permanecer com o eixo Y', que vai ficar no mesmo lugar do eixo Y. Então, observem que o eixo que ele chama de Y', ele tem a mesma direção do eixo Y. Ele só nomeia como eixo Y'. Então, nós que estávamos acostumados a trabalhar com um sistema de coordenadas chamado de XY,
né? Então, plano XY, ele aqui faz referência ao x', y'. Então, esquece o XY e vamos para o sistema x', y'. Sistema de coordenadas x', y'. Tá certo? E aí, assim como no sistema XY, a gente tem como base canônica os vetores I e J, né? Então, se eu estou trabalhando no sistema XY, nós estamos acostumados a trabalharmos aqui com dois vetores, um vetor I e um vetor J. Muito acostumados nós estamos com eles. Porém, ele fala, mudou o sistema cartesiano, então possivelmente eu vou ter que utilizar outros vetores para me dar esses direcionamentos. Daí ele fala assim, um deles pode ser o próprio J. Então, um vetor, ele vai usar o próprio J, porque já que o y' tem a mesma direção do eixo y, não tem problema nós estarmos usando aqui no eixo y', o vetor, o mesmo vetor que eu usaria quando trabalha com o eixo y. Então, para o vetor que vai dar o direcionamento do eixo y', ele chama de vetor o 2, mas nada me impede de dizer que o 2 vai ser igual ao vetor j. Eu poderia até usar um múltiplo do vetor j, tá, pessoal? E aí, qualquer múltiplo do vetor j teria a mesma direção do eixo y', né? Dois vetores múltiplos têm a mesma direção. Agora, para me dar aqui sobre a direção do eixo x', eu não posso usar o vetor u. Não posso usar o vetor i. Então, eu preciso usar um outro vetor, um vetor que está nessa direção do eixo x'. Ele chama esse vetor de vetor U1. Então, ele chama esse carinha aqui, ó, de vetor U1. E aí, pessoal, uma base para esse plano cartesiano, que eu estou apoiada nos eixos x' e y', uma base, então, para esse sistema vermelho, é dada por esse conjunto aqui, ó, que tem o vetor U1 mais o vetor U2. Dois vetores que não têm a mesma direção, certamente são vetores LIs. Então, eles servem para nós para formar uma base do plano, né? E aí ele fala assim para nós, encontre as coordenadas x', y' dos pontos cujas coordenadas x e y estão dadas. Então, ele me dá esse camarada aqui, ó, que é o vetor raiz de 3, 1, né? Esse cara, ele está na base padrão, tá certo, pessoal? Então, ele está sobre o sistema de coordenadas x e y. Então, nós estamos acostumados a virmos aqui, né? Aí eu quero marcar esse par ordenado. Esse par ordenado tem raiz, né? Poderia pegar um outro aqui que não tem raiz, mas tudo bem, vou pegar o primeiro. Então, para eu marcar esse par ordenado, nós estamos muito acostumados a virmos aqui marcar raiz de 3. Faz de conta que eu marquei raiz de 3 no eixo x, tá? E marcamos um no eixo y. E agora, com esses dois valores marcados, a gente viria aqui, faria assim, ó. Então, esse par ordenado representa aquele ponto que está ali em cima. Se eu quiser escrever esse cara em forma de vetor como vocês estavam acostumados na geometria analítica, eu faria assim. Só que esse vetor que eu acabei de desenhar para vocês, eu estou considerando como referência a base do plano XY, a base canônica. Então, essa nossa maneira de escrever esse vetor de coordenadas é utilizada quando eu trabalho com a base canônica. Então, o que foi pedido aí para vocês? Pegue esse carinha que está na base canônica e escreva na nova base, na base que tem os vetores U1 e U2.
Vou dar um nome para ela, vou chamar essa camarada de base A, e daí eu vou escrever aqui embaixo A. Então, observem que eu estou querendo determinar quantos do vetor 1 eu preciso, quantos do vetor 2 eu preciso, essa quantidade é que está aqui, ó. O valor que eu vou colocar ali no lugar da interrogação é a quantidade de quê? Quantidade de vetores 1. E o que está na segunda interrogação é a quantidade de vetores, né, o coeficiente de vetores, ou do vetor, né, não é de vetores, do vetor U2, do segundo. O segundo entra no lugar da segunda coordenada. Quando eu juntar essa quantidade vezes o vetor U2, que é a quantidade, que é o coeficiente, somada, estou fazendo a combinação linear, com a quantidade do 1 multiplicada por 1, juntos essa combinação linear, então essa soma, tem que dar igual ao par ordenado raiz de 3, 1. Então, eu descobrindo essa interrogação e a segunda interrogação, eu estou determinando o que ele pediu para mim. Quais são as coordenadas no sistema x' e y'. Então, vamos fazer, hein, gente? Vamos colocar aqui a conta que eu estou querendo. Eu vou buscar uma constante, eu estou querendo descobrir, é a minha primeira interrogação, que eu vou multiplicar pelo vetor 1, mais a segunda interrogação, eu não sei quanto ela vale, multiplicada pelo vetor U2, e essa combinação linear tem que dar para a gente o vetor que é raiz de 3, 1. Aí eu vou mudando, né, de acordo com as opções A, B, C. Então, na minha primeira letra, o que ele me deu na letra A é raiz de 3, 1. Então, o tempo todo, o lado esquerdo da minha igualdade fica igual. Claro que eu vou obter uma C1 e uma C2 diferentes, tá, gente? Então, vai depender da letra A, da letra B. Deixa eu desligar aqui meu zap. Deixa eu ver se meu celular está no silencioso. Entendido? Agora, então, é continha, ó. Então, vamos lá. Eu tenho um detalhe que eu ainda não conheço, ó. Quais são as coordenadas do vetor U2? O vetor U2, eu falei para vocês que eu posso usar o próprio vetor J. Então, eu já conheço o vetor U2. Então, quem é o vetor U2 que eu vou usar aqui na minha combinação linear? Ó? Ele tem coordenadas 0, 1. Beleza? Agora, tem uma coisa que eu desconheço, mas eu já vou conhecer, tá? Quais são as coordenadas do vetor 1? Então, observe que no desenho que ele deu para a gente, deixa eu passar um pouquinho aqui a borracha, a gente pode perceber que a direção que o vetor 1 forma com o eixo x é dada ali por um ângulo de 30 graus. Então, eu posso dizer que o vetor 1, ele é obtido a partir do vetor i, se eu quiser, tá, pessoal? O tamanho do vetor 1 não importa para mim, ele pode ter tamanho 2, ele pode ter tamanho 3, ele pode ter tamanho 4. O importante é observar que o vetor 1 tem que ter a mesma direção do eixo x'. E o eixo x' forma 90 graus com o eixo x. 90 graus não, desculpa. 30 graus, ó, tá aqui. Então, como é que eu faço para determinar, pessoal, quais são as coordenadas do vetor 1? O que vocês fariam ali para mim? Bom, tem várias opções, ó. Eu poderia dizer que, eu vou dizer que a hipotenusa desse triângulo que eu vou desenhar aqui, ó, vou desenhar um triângulo, ó, um triângulo verde. Que a hipotenusa do meu triângulo é 1. E quando eu descobrir qual é o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus, o que isso significa para mim? A coordenada y desse ponto que eu estou querendo descobrir, que é a extremidade de quem? Do vetor 1. Então, vamos atrás dele. Quem é o vetor 1? Então, eu posso dizer que o meu vetor 1, o y do vetor 1
nada mais é seno de 30 graus, cateto oposto, que é o meu y, dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que está aqui, dividido por 1. Então, meu cateto oposto é igual ao seno de 30, que vale meio. Então, esse carinha aqui vale meio. Ó. Então, já encontrei quanto tem que valer a segunda coordenada do vetor 1. O vetor 1 é o que eu estou utilizando aqui como o primeiro vetor da base do sistema x' e y'. Agora, eu estou precisando do x desse vetor. E aí, o x desse vetor é o cosseno de 30 graus, que tem a ver com cateto adjacente. Tá, gente? Então, o x do nosso y1 nada, do nosso 1, U1, primeira coordenada do vetor U1. Quem é ele? É o cosseno de 30 graus. Então, é igual a raiz de 3 sobre 2. Se vocês não quiserem trabalhar com fração, qualquer múltiplo desse vetor está valendo. Então, a gente poderia dizer assim, eu quero trabalhar com o vetor 1, sendo, primeira coordenada dele é raiz de 3, e a segunda coordenada dele é 1. Então, ao invés de eu trabalhar com a fração, eu vou pegar um vetor que eu multipliquei por 2, então ficou com o dobro do tamanho. Eu mantive a direção dele. Então, quais são os vetores dessa base para qual eu estou querendo ir para ela? O vetor 1, que eu descobri aqui quem é. Ele não tinha me dado as coordenadas, a gente descobriu. E o 2 eu estou usando o próprio vetor J. Então, vamos lá. Raiz de 3, 1. Então, ali no lugar do 1, a gente vai colocar raiz de 3, 1. Então, aqui mais raiz de 3, 1, multiplicado por C1. Então, nós estamos agora querendo determinar quanto vale esse carinha e quanto vale esse carinha. São eles que vão me dar as coordenadas do vetor que ele pediu, do vetor raiz de 3, 1, num novo sistema de coordenadas. Então, resolvendo isso aqui, ó. O que a gente tem? Raiz de 3 multiplicado por C1 mais 0C2 dá a primeira coordenada, que é a raiz de 3. Pronto. Descobrimos que o C1 é igual a 1. Da mesma forma, a gente vai atrás do C2. Ó. Então, o que a gente tem? Que C1 aqui da segunda coordenada, mais C2 é igual a 1. Logo, nosso C2, ele é igual a 0. Ora, mas por que disso? O que aconteceu? Tem algo errado? A gente descobriu nesse momento que para encontrar esse carinha que estava na base canônica, então, ele na base canônica, o que ele informa para mim? Que eu preciso de raiz de 3 do vetor I mais 1 do vetor J. Então, essas coordenadas imediatamente dizem para nós quanto que eu preciso do vetor I e quanto que eu preciso do vetor J. Daí a gente descobriu que esse vetor, sendo levado para a base A, ele fica assim, ele precisa de 1 do vetor 1 mais 0 do vetor 2. Então, na verdade, eu só preciso do vetor 1. E a quantidade do vetor 1 que eu preciso é apenas 1. Faz sentido isso, gente? Esse faz sentido ali para mim. Então, nós estamos dizendo que o vetor que ele pediu, é esse carinha que agora eu vou desenhar em lilás aqui, ó. Ó. Ele é o próprio vetor da base, ó. Então, o vetor raiz de 3, 1, ele já é o próprio vetor da base. Qual o vetor da base? O vetor 1. Então, o que eu preciso da base A? Apenas desse carinha. Não houve necessidade de eu pegar nada do vetor 2. Agora, se ele pede para a gente um vetor assim, ó, daí eu preciso de alguns
né, um pedaço do vetor 1 e mais uma parte vindo do vetor 2. Compreenderam, pessoal? Vamos lá, hein? Vamos fazer agora com a letra B, ó. Fazer a letra B, tá? Entendeu, Clara? Essa questão? Vou fazer a letra B para vocês, para a gente, né, amadurecer mais a ideia. Então, na letra B, ele está falando para a gente assim, ó. Eu tenho o vetor 1, 0. Eu tenho o vetor 1, 0. Esse vetor, da forma que ele está dizendo para nós que em relação à base canônica, a gente precisa apenas do vetor I mais 0J. Então, quando eu escrevo assim, não havia necessidade, né? Não há necessidade de eu dizer que eu preciso de 0J. Então, quando eu escrevo assim, ó, estou dizendo, olha, ele está sobre o eixo X. Eu só preciso do próprio vetor I. Né? Se fosse assim, ó, 2, 0, ele não é um vetor I, mas eu estou sobre o eixo X, eu preciso de um múltiplo do vetor I. Mas quando ele me dá um vetor que está fora do eixo de coordenadas, está fora do eixo X ou está fora do eixo Y, então quando ele me dá esse vetor e ele usa como referência a base canônica, aí eu falo, eu preciso de alguns do vetor I mais alguns do vetor J. Essa quantidade aqui eu acho com facilidade, por isso que essa base é chamada de canônica. Basta pegar as próprias coordenadas da sequência, né, do vetor de coordenadas. Bom, na letra B, ele pede para a gente escrever o vetor 1, 0 na base A. Então, ele fala assim, olha, minha entrada é esse cara. Quantos do vetor 1 eu preciso e quantos do vetor 2 eu preciso? Pessoal, o vetor 1, 0, ele está fora dos eixos x' e y'. Né? O vetor 1, 0, ele está aqui, ó. Aqui ele, ó. Então, ele está fora do eixo x' e do eixo y'. Portanto, eu vou precisar de uma parte vindo do vetor 1 e de uma parte vindo do vetor U2. E que parte é essa? Quanto que eu preciso de cada um? Então, vamos lá. Preciso resolver meu sistema de coordenadas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. C1 multiplicado pelo vetor 1, que tem essas coordenadas aqui, né? Raiz de 3, 1, mais um pouco do vetor U2, que é o vetor 0, 1. Então, eu estou montando a minha combinação linear, igualando ali a um vetor que ele está querendo determinar quais são as coordenadas dele, C1 e C2, no novo sistema de coordenadas. Então, vamos resolver esse sisteminha de equações, ó. Raiz de 3 vezes C1 mais 0C2 me dá a primeira coordenada, igual a 1. Logo, meu C1 é 1 dividido por raiz de 3. Possivelmente, eu vou racionalizar. Isso me dá, então, raiz de 3 dividido por 3. Logo, descobri quantos do vetor 1 eu preciso. Agora, quantos do vetor U2 eu preciso. Né? Então, C1, segunda coordenada, mais C2 tem que dar igual a 0. C2 é igual a 0 menos C1, menos raiz de 3 sobre 3. C2 igual a menos raiz de 3 sobre 3. Então, vamos lá, vou finalizar a minha resposta, hein? O que ele quer? Que eu já fiz todas as contas e agora eu vou finalizar. Resposta final. O vetor pedido, né? Então, esse carinha aqui, vou chamar ele de V, tá? V. Quanto vale V na base A? Base A é a base dos vetores 1 e 2. Então, V na base A, na minha base A, é igual a coordenadas dele, vetor de coordenadas,
raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3. Se vocês tivessem usado esse vetor aqui, pessoal, ó, esse vetor que estava dividido por 2, então vocês encontrariam coordenadas um pouquinho diferentes, tá? Então é muito importante vocês deixarem registrados quem é a nossa base A. Então eu escolhi esse vetor para formar a nossa base A e esse vetor para formar a nossa base A. Luísa, Clara, alguém está digitando alguma coisa? Entendido, gente? Vocês querem que eu faça mais alguma do 17? Posso passar para o seguinte? Então vou lá, hein? Então vamos no que o Rodrigo pediu, que acho que é da seção 4.5, né, Rodrigo? 4.5. Encontre a dimensão de cada um dos seguintes espaços vetoriais. Dimensão, pessoal, é o número de elementos, dimensão de um espaço vetorial é igual ao número de elementos da base. Nós já sabemos isso. Se eu tiver a base, eu vou lá e conto quantos elementos tem. E daí eu tenho a dimensão do espaço que foi pedido. Se eu não tiver a base, que é o caso que está aqui, então eu vou determinar o grau de liberdade do que ele me deu. Então vamos lá. O que você quer dizer com essa história de grau de liberdade? Vamos lá na letra A. Ele fala para mim que ele quer um espaço vetorial formado pelas matrizes de tamanho n por n, matriz quadrada, matriz de ordem n, matriz diagonal. Bom, então quando ele fala isso para mim, vou desenhar uma matriz aqui, ó. Um elemento genérico, é sempre bom desenhar um elemento genérico, porque a partir dele a gente consegue determinar uma base, a base canônica principalmente, a gente consegue ver o grau de liberdade. Então vamos lá. Como a minha matriz é diagonal, os únicos elementos que poderão receber valores quaisquer, que estão livres, são os elementos da diagonal principal. Todo mundo que está fora da diagonal principal é zero. Não tem escolha para eles. Eles estão determinados com o valor zero. Não tem liberdade. Eles não são células em que eu possa escolher um valor qualquer. Então, não tem liberdade para as posições que estão fora da diagonal principal. Mas os elementos que estão na diagonal principal, esse carinha aqui, ó, eu escolho para ele o valor que eu quiser. O segundo valor da diagonal principal, eu também escolho para ele o valor que eu quiser. Tá, pessoal? Eita, saiu. Beleza? Tudo bem? Então ele falou que a matriz é diagonal. Ele poderia ter falado assim: eu quero uma matriz diagonal, mas eu quero que todos os elementos da diagonal sejam iguais. Não foi isso. Então ele disse que é diagonal e não há nenhuma relação do primeiro elemento da diagonal com o segundo, nem com o terceiro. Eles são livres. O fato de eu escolher esse cara não implica dizer que eu tenho que escolher o segundo com o mesmo valor. Da mesma maneira, não implica dizer que eles estão conectados ao terceiro. Então, todos esses elementos da diagonal principal, eu escolho para eles o valor que eu quiser. Portanto, eles são livres. Dessa maneira, na letra A, pessoal, então eu falei para vocês em grau de liberdade. Então, na letra A, a dimensão do meu espaço vetorial. Então, eu vou colocar assim, ó, V de A, só para fazer referência à letra A. Então, a dimensão do espaço vetorial ao qual ele está se referindo na letra A é igual a N, porque eu tenho N elementos na diagonal principal e para cada um deles eu escolho o valor que eu quiser. Só para exemplificar sobre uma base para essa letra A, eu vou pegar as matrizes de ordem 3, tá? Só para exemplificar. Então, suponha, vamos falar que eu tenho uma linha aqui, ó, que o espaço vetorial dele fosse formado pelas matrizes. Vamos escrever aqui, ó, meu espaço vetorial
Ele é formado por matrizes. Essas matrizes, elas são N por N. Eu vou escrever aqui ao lado que N é igual a 3. Então, estou falando apenas das matrizes quadradas 3 por 3. Além disso, a minha matriz, ela é uma matriz diagonal. Então, só para exemplificar ali em relação à letra A, ao invés de eu falar em N por N. Então, eu estaria trabalhando, pessoal, com uma situação assim, ó. Eu teria aqui um A, aqui um B e aqui um C. Dá até para eu escolher letras diferentes. Quando eu trabalho com matriz N por N, eu tenho dificuldade para escrever letras por N. É diferente, porque eu tenho 26 letras no alfabeto e vai que N é igual a 1000, né? Então, ficaria um pouco complicado, por isso coloquei daquela maneira. A11, A22, A33. Aqui 0, aqui 0, aqui 0. Aqui também 0, aqui também 0 e aqui também 0. A partir desse elemento genérico, eu vou apresentar para vocês uma base. Na minha base, eu vou ter 3 elementos LIs. E para eu encontrar essa base, pessoal, eu sempre coloco em evidência os elementos que eu tenho diferente ali compondo o meu elemento genérico. Então, eu vou colocar a letra A em evidência. Quando eu colocar a letra A em evidência, nessa célula aqui vai ficar 1. Nas demais, ficarão 0. Então, a única célula que tem a letra A é a célula linha 1, coluna 1. Agora, eu vou colocar o B em evidência, da mesma maneira que eu coloquei o A. E daí, de uma forma semelhante, sobra essa matriz. Eu já tenho 2 matrizes. Opa, aqui 0. 2 matrizes que compõem a minha base. Eu tenho uma terceira agora, que é colocando C em evidência. As 3 matrizes que vocês estão vendo aqui formam uma base fácil de trabalhar. Essa base é uma base canônica para esse universo que vocês estão vendo aqui em cima. Então, uma base para esse V é formada por essas 3 matrizes. 1, 0, 0. Nos demais posições, 0. Seria melhor eu ter dado nome, né? Vetor 1, vetor 2, vetor 3. Mas eu resolvi escrever, ó. Então, aqui. E a última é essa terceira. Todas elas, pessoal, foram geradas de uma forma que eu tenho certeza que elas são LIs. Agora, por que ela é canônica? Vamos exemplificar aqui. Aqui eu tô num exemplo porque eu tomei o N particular. Estão vendo? Vou pegar a matriz de tamanho 3. Agora, dentro desse universo de matrizes 3x3, observe que eu generalizei. Eu peguei uma matriz qualquer. Agora, eu vou pegar uma particular, uma matriz diagonal, e vou escrever de uma maneira muito fácil como combinação linear dos elementos dessa base. Só que agora eu não vou escrever as matrizes todinhas não, tá? Então, vou chamar esse camarada de V1. Esse cara como segundo vetor da minha base e esse cara aqui como terceiro vetor da minha base. Então, essa matriz 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, menos 3, esse exemplo, facilmente eu escrevo assim, ó, 2V1. Na onde você tirou o 2? Aqui, ó, ele ocupou o lugar do A. Mais 5 vezes V2. O 5 é o número que entrou no lugar do B. E eu preciso de menos 3 vezes o vetor V3. Então, facilmente, quando eu trabalho com essa base, que eu vou chamar de A, eu consigo escrever facilmente a minha combinação linear. Para escrever qualquer elemento dado, qualquer matriz diagonal que alguém me dá, eu escrevo a combinação linear dos elementos da base, sem ter que fazer conta para identificar qual é a quantidade do vetor V1, qual é a quantidade do vetor V2, tá, pessoal? Tá, Rodrigo? Então, assim a gente faz a letra A. Eu exemplifiquei ali para ficar um pouco mais fácil de vocês identificarem o que eu queria dizer com grau de liberdade e qual é a relação com esse grau de liberdade em relação a uma base, a como encontrar uma base.
Então, claro que aqui, em relação a essa matriz, eu teria uma base com N matrizes, tá, gente? Gerada da forma semelhante a essa que vocês estão vendo aqui. Ora, eu vou ter na primeiro elemento da diagonal principal, os demais posições tudo zero, só que matrizes maiores. Depois eu vou ter na segunda posição da diagonal principal e assim sucessivamente. Bom, quando a gente pega a letra B, daí ele quer que a gente encontre o grau de liberdade de matrizes N por N. E essas matrizes N por N, elas necessariamente precisam ser simétricas. Então, para uma matriz ser simétrica, pessoal, eu sei que a primeira linha tem que ser igual à primeira coluna. Eu achei que... copiei, sim. Tá? Então, o grau de liberdade... a gente vai encontrar de uma forma diferente que a gente encontrou lá atrás. Eu aqui vou pensar, pessoal, a princípio, que esse espaço vetorial, ao invés da matriz ser N por N, ela é 3 por 3, tá? Só para deixar ali mais ou menos uma ideia do que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Estou eu trabalhando aqui com a minha matriz 3 por 3. Os elementos da diagonal principal, eles podem ter quaisquer valores, um A aqui, um B aqui, um C aqui, eles não vão influenciar no fato da matriz ser simétrica ou não. Agora, eu tenho um detalhe. Quando eu escolher um valor para colocar aqui, esse valor tem que ser igual a esse. Então, esses dois precisam ser iguais. Então, se eu der liberdade para esse não é livre. Se eu der liberdade para esse, o daqui de cima não é livre. Então, se eu chegar aqui e colocar uma letra D, por que você está colocando D e não A? Porque eu posso ter aqui o número 3 e aqui o número 7. Então, esse cara que está na primeira linha, segunda coluna, ele não tem nada a ver com os elementos que estão na diagonal principal. Então, independente dos valores que eu escolhi para a diagonal principal, esse D pode ser qualquer valor. Mas ele está amarrado a esse daqui, ó. Da mesma forma, o elemento que eu vou escolher aqui, pessoal, ele não tem relação nenhuma com esse que está aqui. Aí, se eu quiser escolher dois valores iguais, né? Se eu quiser colocar 2 aqui, eu posso colocar 2 aqui? Pode. Mas nós não somos obrigados a colocar 2. Né? Então, eu vou assumir que é livre. Eu escolho ali para a primeira linha, terceira coluna, o valor que eu quiser, mas após escolher esse valor, esse tem que ser igual. Então, vamos pensar assim. Você escolhe o que você quiser acima da diagonal principal, mas o elemento que está abaixo tem que ser igual ao que está lá, né? Havendo essa simetria. Beleza, pessoal? Então, qual é o grau de liberdade aqui, pessoal? Ó, qual é o grau de liberdade? Para eu determinar o grau de liberdade, o que eu sei? É 3. Da onde veio esse 3? É o número de elementos da diagonal principal. Então, eu escolho para a diagonal principal os valores que eu quiser da diagonal principal. Ok? E além dessas 3 letras, desses 3 valores, dessas 3 livres que estão na diagonal principal, eu ainda tenho liberdade ou para o triângulo que está acima da diagonal, ou para o triângulo que está abaixo da diagonal. Né? Eu aqui estou assumindo que vou, por exemplo, pensar aqui no triângulo que está acima. Então, quantos valores tem ali? Todo mundo está vendo que é 3, né? Mas eu poderia fazer assim, ó. Eu penso no total que tem na matriz, tiro todo mundo que está na diagonal principal. Então, essa quantidade que está entre parênteses, ela contabiliza para nós o triângulo de baixo mais o triângulo de cima. Então, 9 é o total, 3 vezes 3. Retiro o que está na diagonal principal, o conteúdo, o total de elementos, é a soma dos elementos do triângulo verde mais o do triângulo azul, né? O que está acima da diagonal principal e o que está abaixo. Quando eu pego esse resultado e divido por 2, daí eu tenho o número de elementos que, por exemplo, ou está abaixo da diagonal
ou está acima. São esses que eu escolho para eles os valores que eu quero. Então, no nosso caso, mais 3. Grau de liberdade, 6. Então, a dimensão desse espaço vetorial, pessoal, é igual a, né, se eu chamo ele de V de B, a dimensão de V de B é igual, nesse caso, a 6. Nesse caso, eu estou assumindo 3 por 3, tá? Então, assim, não, e se for genérico, né? Eu quero trabalhar no genérico. Então, se a gente quer trabalhar no genérico, não tem problema. Basta fazer um raciocínio semelhante, mas ao invés de usar 3, a gente vai usar N, ó. Então, na diagonal principal, todo mundo é livre. Então, em relação à diagonal principal, o grau de liberdade é N. Então, isso aqui está relacionado à diagonal principal. Então, N elementos na diagonal principal com grau de liberdade. Quando eu vou para um dos triângulos, ou superior ou inferior, aí meu grau de liberdade é quanto? Número de elementos da matriz, N ao quadrado, menos os que estão na diagonal principal, tudo isso dividido por 2. Tirando o mínimo, 2n, mais n ao quadrado, menos n, dividido por 2, resultado n ao quadrado, mais n sobre 2. Então, esse é o grau de liberdade. Essa é a dimensão desse espaço vetorial que ele me deu. Observem que é um pouco menor que a dimensão do que eu teria se nós estivéssemos trabalhando com qualquer matriz quadrada n por n. Então, se eu tivesse a matriz quadrada n por n, né? Se meu espaço vetorial fosse esse daqui, ó, todas as matrizes quadradas n por n. Então, numa situação como essa, ele está dando liberdade para qualquer elemento da matriz. Dessa maneira, esse espaço vetorial, a dimensão dele é igual a n ao quadrado. Observe que n ao quadrado é maior que n ao quadrado sobre 2, mais n sobre 2, né? Certamente esse carinha aqui, ó, ele é menor que n ao quadrado sobre 2, né? Porque eu poderia enxergar n ao quadrado sendo assim, ó. Tá certo? E esse cara lá de cima é menor que isso aqui, ó. Entendido, pessoal, essa questão? Entendido, Rodrigo? Preciso fazer a letra C? A letra C, pessoal, ela vai como a letra B. Percebem que ela vai como a letra B? Então, o que acontece com a letra C? Abaixo da diagonal principal, tudo é 0. Eu não tenho poder de escolha deles, dos elementos que são iguais a 0. Mas na letra B, eu também não tinha poder de escolha para um dos triângulos. Né? Então, apesar de serem matrizes diferentes, serem espaços vetoriais diferentes, eu poderia dizer que a dimensão dos dois é a mesma. Um pequeno detalhe em relação às bases. As bases são diferentes. A quantidade de elementos da base é a mesma. Então, novamente aqui para exemplificar, ó, se eu pego essa matriz, que é um exemplo genérico desse espaço vetorial das matrizes simétricas 3 por 3, então se eu estou trabalhando nessa situação, uma base que eu tenho para cá, pessoal, é pegando as letras que aparecem nessa matriz e colocando em evidência, né? Então, quando eu colocar aqui, ó, o A em evidência, vai aparecer uma matriz. Então, se eu venho aqui e coloco a letra A em evidência. A matriz que aparece aqui, que vai me ajudar a determinar a base canônica, essa é um dos elementos da base canônica. Opa, 0, né? Então, esse é o meu primeiro elemento da base canônica.
Eu estou chamando de primeiro, mas eu visualizo ele como primeiro desde que eu faça a leitura dessa posição como sendo a primeira. Então, quem é o segundo elemento que vai entrar aqui? Como é que você vai ler essa matriz? Aí eu vou ler essa matriz assim, ó, em linha. Terminou a primeira linha, eu vou para a segunda linha. Então, se eu for ler assim, próximo elemento que vai entrar na minha base é relativo a eu colocar o D em evidência. Aqui vem um cuidado que eu falei para vocês. Ó. Quando eu colocar o D em evidência, eu vou ter um aqui, mas eu também vou ter um aqui, e 0 nas demais posições. Então, em relação ao espaço vetorial da letra C, pessoal, não vai acontecer isso aqui, ó. Então, tanto na letra B quanto C, os meus espaços vetoriais têm a mesma dimensão, porém as bases canônicas serão diferentes. Entenderam a ideia aqui, gente? Agora eu vou colocar o E em evidência. Então, ao colocar em evidência, eu estou escrevendo uma combinação linear. Então, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, aqui 0 também, aqui 1, aqui 0, aqui 0. E aí, eu termino depois com a minha combinação linear, colocando o B em evidência, depois o F em evidência, ok, pessoal? Vocês vão ver que vão aparecer 6 matrizes. Essas 6 matrizes formarão a minha base canônica. E aí, porque a história era canônica, né? Vou chamar esse cara de V1, esse cara de V2, esse cara de V3, só para não gastar muito tempo escrevendo essas matrizes. Então, quando alguém me dá lá uma matriz simétrica, né? Ah, toma essa matriz, ó. Como é que você faria para escrever essa matriz usando a base, né? Então, alguém chega lá para mim e me dá essa matriz, ó. 3, 7, 4. Aí eu já sei que aqui também é 7, 4. Mais não. Nada de mais ali. Pessoal, 2. Se eu quiser colocar 4 aqui, não tem problema. Mas nada me impede de colocar nessa posição um elemento que eu ainda não usei. Por isso do grau de liberdade, tá? Então, aqui 8. Escolher 8 aqui tem que ser 8. E, sei lá, aqui eu posso colocar menos 1. Então, essa matriz, que é um dos elementos do espaço vetorial que ele fez referência, eu facilmente escreveria assim, ó. Eu preciso de 3 do vetor V1, 3 dessa matriz, ó, mais 7. Olha onde eu estou buscando 7. Exatamente na posição da letra D. E por que foi o próximo que você buscou? Porque foi esse cara que eu escolhi para ser o segundo da base. Mais, aí vem o E, tá? Quem é o E? Tá no lugar do 4, mais 4 e por aí vai. Tá certo, gente? B3 e assim sucessivamente, porque eu fiquei com preguiça de dar continuidade. Na verdade, não é nem preguiça. Eu não quero gastar tempo desde que vocês já tenham entendido a ideia. Então, pessoal, se eu chamo essa camarada de A e eu queira determinar qual é o vetor de coordenadas dessa matriz, não vou chamar de matriz A não, porque eu já tinha chamado a base de A, tá? Vou chamar de matriz M, o nome dela é M. E a base é A. Então, quem é a base aqui? Ó? A igual a V1, V2, V3, e depois vocês continuam ali encontrando as demais. Então, se eu quiser escrever essa matriz nessa base, qual é o vetor de coordenadas? Qual é o vetor de coordenadas de M na base A, na base A. Simbolicamente, eu represento isso assim, ó. M, coloco entre colchetes, muito comum, e aqui coloco A. Então, não fico falando essa frase inteira. Essa simbologia serve para representar essa frase inteira. E aqui ao lado eu vou escrever um vetor, uma sequência. De que tamanho? A dimensão dele é a dimensão do espaço. Então, ele vai ser um vetor com 2, 3, 4, 5, 6 posições. 1,
2, 3, 4, 5, 6. O primeiro conteúdo que eu coloco é o coeficiente do vetor V1 do primeiro elemento da base. Então, aqui, no meu caso, eu vou colocar 3, depois eu vou colocar 7, depois eu vou colocar 4 e assim sucessivamente. Então, lembrando, essa sequência, né, é uma sequência. O tamanho dela, o tamanho dessa sequência é igual à dimensão do meu espaço vetorial. Tá, pessoal? Por isso ali, tamanho 6. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Rodrigo, você que pediu, ficou claro? Ok. Pessoal, quando alguém me dá um espaço vetorial, né, então, seja ver um espaço vetorial e digamos que eu já saiba a dimensão dele. Às vezes eu sei, né? Porque tem a ver com grau de liberdade. Às vezes eu sei a dimensão, mas não sei a base. Então, seja V um espaço vetorial. Suponha que a dimensão de V é igual a N, tá? Então, alguém me deu isso aí, me deu um espaço vetorial, eu sei que a dimensão é N. Daí alguém me dá um conjunto e me pergunta se esse conjunto é base. Eu vou fazer outro, tá, Rodrigo? Só que para... Então, alguém chega lá para mim e me fala assim, ó, esse cara aqui, ó, V1, V2, V3, VM tem chances de ser base? Imagina que alguém me pergunte isso. Tem chances de ser base? Deu esse conjunto. Então, vamos colocar aqui algumas condições, hein? Se por acaso, como se fosse um algoritmo, tá? Se por acaso o número de elementos do conjunto A for maior que N, então eu vou responder que A não tem chances de ser base. Tá? Então, A é LD. Tem algum elemento, pelo menos o valor ali, ó, pelo menos essa quantidade, ó, vou colocar aqui vou colocar uma observação, tá? Vou colocar uma observação aqui entre parênteses, M menos N, é o que está passando ali em relação à dimensão de V. Então, pelo menos essa diferença M menos N, se der ter 3, tá? Essa quantidade de vetores supérfluos. Pelo menos, hein, gente? Não tenho certeza se é essa quantidade exatamente, não. Mas pelo menos eu vou ter essa diferença de vetores supérfluos. Então, pelo menos teremos M menos N vetores supérfluos. Então, a LD tem vetores supérfluos, tem vetores que eu poderia jogar fora, porque eles são combinações de outros que estão aí no conjunto A. Então, não tem a menor chance de A ser base. Então, A é base? A não é base. Sem chances. Bom, se por acaso M for igual a N, pode ser que A seja base. Então, eu tenho certeza que não tem ninguém sobrando. Mas pode ter acontecido de alguém ali dentro do conjunto A vir disfarçado, vir como combinação de outros. Então, M igual a N implica dizer que eu tenho que verificar se há LI ou LD. Então, eu tenho que me perguntar, há LI ou LD? Tem que passar por essa condição. Se A for LI, A é LI ou LD? A resposta foi LI.
Então A é base. Tá certo, gente? Então, meu conjunto está ajustado. O número de elementos que tem lá na possível base é a dimensão do espaço vetorial. Se todo mundo que estiver ali não puder ser gerado como os outros que estão ali, então eles são LIs. Logo, A seria a base. Caso contrário, se eu examinei e vi que a LD não tem a menor chance de A ser base. A não é base. Agora, se o número de elementos de A for menor, né? Então alguém chegou lá e falou assim, ó, M é menor que N. Então tá faltando gente ali. Gente não, né? Tá faltando vetores. Então o que eu sei? Pelo menos estão faltando, pelo menos, N menos M vetores. Tá, gente? Entenderam essa ideia? Então, claro que se M é menor que N, A não é base. Agora, o que pode acontecer? Às vezes alguém me dá um conjunto e ele não é base. Eu tenho certeza que ele não é base. Porque ou tem mais elementos do que eu preciso, ou tem menos elementos que eu preciso. Quando está ajustado, pessoal, às vezes não é base, tá? Mas suponha que de cara eu vi que tem mais elementos do que eu preciso. Então, o que eu preciso fazer? Ajustar aquele conjunto, às vezes, tá? Às vezes o objetivo é ajustar aquele conjunto de maneira a ele poder virar uma base. Que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá, Rodrigo? Rodrigo, você falou que tinha outro exercício. Depois você coloca aí novamente, porque eu acho que eu me perdi. Mas eu vou vir para um que está relacionado a isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, o que acontece aqui na questão 13 da seção 4.2? Ele me dá um espaço vetorial que é o P2. Eu sei que o P2, esse espaço vetorial, um elemento qualquer dele é assim, pessoal, ó. Então, aqui, o que eu estou escrevendo para vocês? Um polinômio qualquer do segundo grau. Então, esse cara aqui para nós, ó, ele representa um elemento genérico de P2. Esse elemento genérico, eu tenho liberdade de escolher qual é o termo independente, qual é o coeficiente do termo de grau 1 e qual é o coeficiente do termo de grau 2. Quando ele diz para mim que ele quer AW é um subconjunto de P2, é formado de polinômios, eles pertencem a P2, mas necessariamente todos os coeficientes precisam ser iguais. Então, quando ele fala isso para mim, ele não está dando liberdade para esse, para esse, para esse. A partir do momento que eu escolher um dos coeficientes, todos estarão escolhidos. Mas não é o caso, ele está falando de P2, tá, gente? Então, esse espaço vetorial, ele tem dimensão que é, né, gente, igual a 3. Tá? Não vão falar que é igual a 2 só porque vocês estão vendo um 2 aqui, tá? Então, cuidado. A 0 é livre, a 1 é livre e a 2 é livre. Já esse aqui de baixo, ó, a dimensão dele é igual a 1. Beleza? Bom, vamos voltar para P2 que tem dimensão igual a 3. Meu N é igual a 3. Aí eu venho aqui, pessoal, e eu dou 4 polinômios para vocês. Né? Então, eu não, o livro. O livro deu esses 4 polinômios. Putz, eu preciso de 3. Se eu tiver 4, dá para gerar? Bom, primeiro, você precisa de 3. Realmente eu preciso de 3. Quantos polinômios eu preciso para gerar P2? 3. Inclusive, uma base para P2
uma base canônica para P2 é essa aqui, ó. Se eu tiver esses polinômios, eu tô feita. Essa base é ótima, né? Então, se alguém me der esses 3 polinômios, a partir deles, eu sou capaz de gerar qualquer outro polinômio dentro de P2. Mas no exercício, ele fala assim pra gente: e se nós tivermos esses 4, será que eu consigo, a partir deles, gerar P2? Aí alguém poderia pensar em responder assim para mim: ora, se você consegue gerar com 3, quem dirá com 4? Mentira, tá? Às vezes os 4 que ele me deu ali, eles sejam... Claro que eles são LDs, eu já sei que eles são LDs, mas poderia acontecer, pessoal, de P3 e P4 serem combinação de P1 e P2. Eu já tenho certeza que um deles eu posso descartar, caso eu queira pensar numa base. E por que você tem certeza disso? Porque, fazendo uma analogia com as letrinhas que eu usei lá atrás, meu N é igual a 3, e esse conjunto aqui, eu vou chamar de conjunto A, ó, A formado pelos polinômios P1, P2, P3, P4. Tem 4 elementos. Então, M é igual a 4. Então, lá atrás eu falei para vocês que se M era maior que N, significava dizer que meu conjunto não podia ser uma base. Mas ser base é diferente de ser conjunto gerador. Então, ser base é ser um conjunto gerador o mais enxuto possível. É ser um conjunto gerador sem elemento supérfluo. E esse conjunto aqui tem pelo menos um vetor que eu posso descartar. Um polinômio que eu posso descartar. Tá certo, pessoal? Eu aqui estou pensando descartar. Eu estou pensando em base, tá? Mas ele me pediu uma coisa um pouco diferente de base, né? Ele só perguntou para mim se gera P2. Eu vou me aproveitar, pessoal, e além de verificar se gera P2, eu vou descobrir qual, pelo menos um, qual ou quais eu posso jogar fora, tá? Beleza? Pode ser? Só que eu vou fazer isso para um exemplo que eu produzi, porque se gerar P2 ali, não vai ser muito interessante para mim. Eu vou falar para vocês por que no exemplo seguinte eu sei que não gera e o que teria que acontecer para gerar P2. Então, observe que o meu conjunto A aqui, ele tem um vetor V1, termina aqui, ó. Ele tem um vetor V2, que termina aqui. Ele tem um vetor V3, que termina aqui. E eu tenho um vetor V4. Tá? Observem que eu estou pedindo aqui uma coisa para vocês. Determine o subespaço vetorial de P2 gerado pelo conjunto. Pode ser que esse subespaço vetorial de P2 pode ser que seja o próprio P2. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Bom, como é que você vai fazer para resolver essa questão? Assim como eu faria para resolver essa. Eu vou executar uma combinação linear entre os vetores do conjunto que ele me deu. Então, vamos vir aqui. Combinação linear, C1, V1, mais C2, V2, mais C3, V3 e mais C4, V4. Igual eu faria aqui, tá? C1 vezes P1, mais C2 vezes P2, mais C3 vezes P3, mais C4 vezes P4.
Vou pegar essa minha combinação linear. A princípio, eu não sei o que eu vou gerar, e eu vou colocar aqui do lado direito um elemento qualquer de P2. Então, a princípio, eu vou escrever aqui os coeficientes A0, A1, mais A2x². Tá, gente? Eu ainda não sei se quando eu resolver essa igualdade, que vai ser um sistema de equações, se vai haver alguma relação entre a 0 e a 1. Ou se vai haver alguma relação entre a 0 e a 2, ou entre a 0, a 1 e a 2, tá? Eu não sei isso. Eu só vou saber quais são as condições entre os coeficientes depois que eu resolver esse meu sisteminha. Tá? Então, da mesma maneira, aqui eu faria a combinação linear e igualaria um elemento qualquer de P2. A0 mais A1x mais A2x². Tá? Então, estou combinando elementos de P2. Vou gerar, a princípio, um elemento qualquer de P2. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo aqui? Por que eu estou fazendo essa questão? Porque como fui eu que construí, a menos que eu tenha errado algum detalhezinho, eu construí de maneira a ter 2 vetores supérfluos. Então, esse conjunto que vocês estão vendo, ele não é uma base para P2. Daí, certamente, eu não vou gerar todo o P2, então vai aparecer uma condição. Pessoal, vou executar a minha combinação linear, mas já vou executar a minha combinação linear sem escrever os polinômios, tá? Então, vou vir aqui, ó, vai vir um pouquinho de termo independente. Vamos pensar aqui os termos independentes em vermelho, ó. Então, 3C1 mais 1C2. Eu vou começar a escrever aqui, tá? 3C1, porque 3 é o termo independente do vetor V1 e ele está sendo multiplicado por C1. Mais 1C2, a justificativa é a mesma. Mais 7C3, então estou executando, já agrupando os termos semelhantes, mais 14, o quê? C4. Ok, pessoal? Vocês poderiam fazer assim, porque se eu tiver, imagina eu escrever aqui C1, aí vim aqui no lugar, coloco o vetor V1, copio o polinômio inteiro, depois ainda tem que copiar esse polinômio inteiro, vai me dar muito trabalho. Então, quando eu executei a combinação olhando só para os termos independentes, isso aqui vai ter que dar igual a 0, tá? Que é o termo independente do polinômio que está à direita. Agora, pessoal, eu vou me fixar nos coeficientes do termo de grau 1. Vou agrupar todo mundo que tem grau 1. Então, vai ficar aqui, ó. Aqui eu tenho o termo de grau 1, ó. O coeficiente dele é 1, mas ele vai ser multiplicado por C1. Então, eu vou ter 1C1. Não vou escrever o x não, tá? Mais 2 vezes C2. Mais não, aqui vai ser menos, ó. Menos 1C3. Menos 1C3. E mais 3C4. 3C4. Essa combinação, esse agrupamento dos coeficientes dos termos de grau 1 tem que dar igual a 1. Tem que dar igual a 1. Vocês estão vendo que está surgindo aí um sistema de equações. Ainda eu tenho mais uma, né? Que é proveniente dos coeficientes dos termos de grau 2. Vamos pegar agora em azul. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui eu tenho 1 de x2, vai ser multiplicado por C1. Então, C1. Depois eu tenho aqui 3 de x2, então mais 3C2. Aqui a gente tem menos 3 x², então menos 3 de C3. E por último, a gente tem mais 2x², e esse polinômio multiplicado por C4, então mais
2C4 igual a A2. Gente, como eu tenho mais vetores que a dimensão do espaço, eu vou acabar tendo menos equações que incógnitas. Quem são as incógnitas para mim? O que eu estou querendo descobrir? Quais são os coeficientes? Quais são os valores que multiplicam os vetores desse possível conjunto gerador? Então, quanto vale C1, quanto vale C2, C3 e C4? São essas 4 incógnitas, mas eu tenho ali 3 equações. Então, esse sistema, pessoal, ele não tem como ser determinado, né? Então, aquilo ali não vai ser uma base, vocês já sabiam que não era, tal. Mas, enfim, eu quero mais que isso, né? Então, para eu responder mais que isso, eu necessito resolver esse sistema de equações. Então, para resolver um sistema de equações, a gente possivelmente vai montar a nossa matriz aumentada. Então, eu preciso de mais um slide. Vou copiar esse sistema para o próximo slide. Ó. Vamos lá, inserir mais um. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá ele aqui. Eu vou colocar na primeira linha da minha matriz aumentada, pessoal, eu vou colocar essa daqui, ó, para o meu pivô já ser 1, tá? Senão eu vou ter que transformar pivô em 1. É bom trabalhar com pivô igual a 1, né? Então já vou começar assim, ó. 1, 2, menos 1, 3, e aqui do lado direito, né, o A1, termo independente. Quem é a segunda linha? Sei lá, 3, 1, 7, 14 e A0. E por último, a gente então vai ter 1, 3. Qualquer problema, me avisem, tá? Eu estou tentando ficar um pouco olhando para aí, mas eu estou mais olhando aqui para o slide que qualquer outra coisa. Mas qualquer dúvida, pessoal, escrevam aí, tá? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Vocês estão aí, pessoal? Estão, né? Tá legal. Então, vamos para o nosso processo de escalonamento. E aí, depois eu faço análise depois que tiver escalonado, tá? Então, no nosso processo de escalonamento, a linha 2 recebe ela mesma menos 3 vezes a linha 1. E a linha 3 vai receber ela mesma menos a linha 1. Ok? Vocês estão digitando aí que sim, beleza. 1, 2, menos 1, 3 e A0, só repetir a linha 1. Próxima linha vai ficar 0 aqui, 1 menos 6, menos 5, 7 mais 3, né? 7 mais 3, 10, 14 menos 9, aqui vai dar 5, né, pessoal? E A0 menos 3A1. A0 menos 3A1. Agora é só subtrair mesmo, né? 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. Menos 3 menos 1 é menos 3 mais 1, menos 2. 2 menos 3, menos 1, né? E agora a gente vai ter aqui A2 menos A1. A2 menos A1. Bom, talvez eu já tenha percebido alguma coisa, que há uma multiplicidade entre a linha 2 e a linha 3, mas suponha que não. Então, eu posso fazer a linha 2 receber a linha 3 e a linha 3 receber a linha 2. Né? Então, a nossa matriz, ela vai ficar... mais fácil eu escrever tudo de novo. Ela vai ficar assim, né? 1, 2, menos 1, 3, e o cachorro tá latindo. A0, 0, 1,
menos 2, menos 1. Um dia minha letra já foi bonita. Agora, e aqui embaixo, pessoal, ó, 0, menos 5, 10, 5, a 0, menos 3 a 1. Tá certo? Então, só troquei ali para ficar com esse carinha igual a 1, ó. Mas poderia ter feito assim, linha 2 recebe ela mesma vezes menos 1/5. Eu suponho que tenha feito dessa maneira. Então, agora eu vou pegar essa matriz e vamos colocar lá na frente, copiando, e mais um slide. Tá aqui. Tá ela aqui. E a gente vai zerar aqui embaixo, pessoal, ó. Daí, quando nós fizermos esse processo de zerar ali embaixo, ou seja, linha 3 recebe ela mesma mais 5 vezes a linha 2. Então, o que vai acontecer com a nossa matriz? Ó, vai ficar bonita aqui, 1, 2, menos 1, 3. E aqui fica 0. Aqui vai ficar 0, 1, menos 2, menos 1, A2 menos A1. E eu tenho a terceira linha, deixa eu apagar isso daqui. A gente tem agora a nossa terceira linha valendo assim, ó, 0, 0, 0, 0. Então, os coeficientes, tudo 0. Que era uma coisa que eu queria que desse. Poderia, na questão dele, não ter dado, tá? Então, se na questão dele aqui tivesse dado 1, no nosso não, mas na dele, imagine que tivesse dado 1, então eu iria gerar todo o P2, tá? No nosso não quero que gere o P2, por isso trouxe esse exemplo para vocês. Então, quem é que vai ficar ali? Ó, é o A0 menos 3A1, somado com 5 vezes A2 menos A1. Estou fazendo a continha aqui embaixo para não errar. A0, A menos 3A1 menos 5A1, menos 8A1 e mais 5A2. Beleza, gente? Então, A0 menos 8A1 mais 5A2. Ok? Entenderam ali? Então, fizemos essa continha, agora vou para o meu processo de análise. Quando eu comecei a resolver a questão, eu falei para vocês que eu pegaria a combinação linear e igualaria aqui a um elemento qualquer. Lembra que eu falei isso para vocês? Mas que talvez depois eu voltaria para dizer que tem restrições. Nossa, eu estou aqui na casa da minha mãe. O negócio é bom na rua. O elemento qualquer, pessoal, antes para mim, né? Será que pode? Agora, eu vejo que não pode. Eu tenho uma condição a colocar. E essa condição vai surgir agora na minha análise pós-escalonamento. Então, eu gostaria muito, tá rindo, né, Lara? Eu gostaria muito que a minha combinação linear gerasse alguma coisa. E ela vai gerar alguma coisa. Então, para ela gerar algo, né, e eu quero que ela gere algo, então, assim, o que ela vai gerar, né? O que é a minha combinação linear? Tá o povo começando ali. Então, o que a minha combinação linear irá gerar? Para ela gerar alguma coisa, meu sistema tem que ser um sistema possível. Se meu sistema, vindo daquela escrita que eu coloquei aqui atrás, fosse um sistema impossível, eu não estaria gerando nada aqui do lado direito. Então, eu quero que meu sistema seja um sistema possível. Só que para ele ser um sistema possível, o posto da matriz aumentada e o posto da matriz dos coeficientes precisam ser iguais. Para isso acontecer, a gente vai exigir que esse carinha que está aqui, no termo independente,
seja igual a 0. Então, A0 menos 8A1 mais 5A2 necessitam dar igual a 0. Isso é a mesma coisa, por exemplo, de dizer para vocês, se vocês quiserem isolar o A0, que é fácil de isolar o A0, o A0 valeria 8 de A1 mais 5 de A2. Então, assim, eu estou dando nessa escrita aqui, ó, liberdade para vocês escolherem qual é o coeficiente do termo de grau 1. Eu estou dando liberdade para vocês escolherem o coeficiente do termo de grau 2, mas vocês não teriam liberdade para escolher o termo independente. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou construir um polinômio e eu quero que ele esteja nesse espaço vetorial. Qual? Gerado pelos vetores que eu dei ali atrás para vocês. Então, assim, se eu colocar no lugar do coeficiente aqui, ó, esse carinha é meu A1, ó. Se eu colocar A1 igual a 2 e eu resolver escolher meu A2 igual a 1, então, o termo independente, ó, quanto que ele vai valer? 8 vezes 2 somado com 5 vezes 1. Então, ele necessariamente é igual a 21. Beleza, pessoal? Então, voltando lá atrás, ó. O que você consegue gerar? Bom, eu consigo gerar. Não era esse, era esse. Eu consigo gerar, o conjunto que eu consigo gerar, vou escrever aqui em cima, ó. Vou apagar isso aqui. Determine o subespaço vetorial que eu estou conseguindo gerar. Vou chamar ele de W, tá? Então, esse subespaço vetorial que eu estou gerando, ele é um conjunto formado por polinômios. Polinômios. A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Todos eles pertencentes a P2. Mas, na nossa verificação, no nosso escalonamento, a gente verificou que A0 é igual a 5 vezes. Deixa eu voltar aqui, ó, 8 vezes. 8 vezes A1 mais 5 vezes A2. Tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, na hora de escrever o A0, vocês teriam que escrever ele desse jeitinho. Ele continua sendo termo independente. Então, qual é o grau de liberdade que você tem aí? Meu grau de liberdade é 2. Tá, gente? Meu grau de liberdade é 2. Eu tenho duas variáveis livres, A1 e A2. Eu escolho para esse cara o que eu quiser e eu escolho para esse cara o que eu quiser. Mas o A0 está condicionado ao A1 e o A2. A escolha que eu fiz para o A1 e A2. Bom, a dimensão desse espaço vetorial é igual a 2. Ok? Peraí. Mas A tinha 4 elementos. Eu já sabia que tinha um supérfluo. Pelo menos um supérfluo. Lembra a história do pelo menos um? Na verdade, tem 2. Tem 2 que eu posso jogar fora. Bastaria eu ter 2 deles para gerar o mesmo W, tá, gente? Então, eu posso descartar 2 dali, que eu continuo gerando a mesma coisa. Quando eu descartar 2 deles, o conjunto que vai resultar do descarte vai ser uma base. Mas você pode descartar quaisquer 2? Não. Eu vou descartar 2. E os 2 que eu vou escolher para não errar, para não correr o risco de errar, são os 2 que correspondem aos coeficientes das colunas, os 2 que eu vou permanecer com eles, tá? Vou permanecer com os 2 vetores que correspondem às colunas que tem pivô. Então, vamos lá, ó. Volto eu aqui na minha matriz que está escalonada. Aqui tem um pivô. Esse pivô é da coluna C1. E C1 está relacionada ao vetor V1. Nessa coluna eu tenho um pivô também.
E essa coluna, então, está relacionada ao C2, que é o coeficiente do polinômio 2. Nenhuma coluna mais tem pivô, gente. Então, vou voltar aqui atrás e vou dizer para vocês, ó, eu posso jogar esse cara fora e esse cara fora, eles são supérfluos. Se eu tiver V1 e V2, eu gero o mesmo W. Então, uma base para W é formada, vou escrever desse jeito, tá? Pelos vetores V1 e V2 que estão ali em cima. Um subconjunto de A. Então, esse subconjunto de A, com os vetores V1 e V2, geram o mesmo W. Tá, pessoal? Beleza? Então, eu quis fazer essa questão porque ela, de alguma forma, traz aí um bocado de coisa que a gente falou, né? Um bocado de teoria que a gente falou. Rodrigo, você disse que tinha outro, que é o 15 da 4.6. 15 da 4.6. Deixa eu voltar aqui no livro. 15 da 4. Jesus. Quinze da 4.6. Tô puxando aqui, tá, Rodrigo? Vamos voltar aqui. Gente, eu vou fazer essa com vocês e depois eu tenho que sair. Se vocês quiserem, antes do nosso... Pede para ele aguardar um pouquinho. Antes do nosso questionário, se vocês quiserem, a gente faz mais uma aula para tirar dúvidas, tá? Então, vou fazer essa aqui, porque é de mudança de base, porque eu creio que vai ajudar vocês, de repente, a dar uma continuidade lá na seção 4.6, para quem está com dúvidas da 4.6, porque foram os exercícios que a gente menos trabalhou até agora. Beleza? Rodrigo, que fórmula? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui um espaço vetorial que é o R2. Nós sabemos que o R2 ele tem uma dimensão que é igual a 2. E a gente conhece uma base boa de trabalhar, que é a base canônica. Fórmula 14? Rodrigo não tem a menor ideia do que é a fórmula 14. Use a fórmula 14. Eu vou falar aqui o que vocês têm que fazer para fazer mudança de base, tá? Se o nome dela é 14, não importa. Então, a dimensão do R2 é 2 e qualquer conjunto de dois pares ordenados que sejam LIs, certamente é uma base para o R2. Tá, pessoal? Então, esse conjunto aqui, galera, esse conjunto é LI. Tem dois elementos, mas não é base para R2. Porque nem o X pertencem ao R2, tá? Então, tem que ser um subconjunto do R2. Então, qualquer conjunto de pares ordenados, se eu tiver dois vetores, dois pares ordenados LIs, certamente esses dois pares ordenados formarão uma base para o R2. Então, ele me dá essas bases, tá? Então, ele falou assim para mim, ó, eu tenho uma base chamada de B1, que nela eu tenho os vetores 1, 2, e 2, 3, tá certo? Esses são os vetores da base B1. Observe que esses dois pares ordenados não são múltiplos. Logo, a gente tem aqui um conjunto de dois vetores LIs, portanto, uma base para o R2. A base B2
ela tem os vetores 1, 3 e 1, 4. Novamente, dois vetores não múltiplos, portanto, LIs. Bom, o que ele pediu para nós? Determine uma matriz, que ele chama de P, que pegue os vetores de B2 e leve para a base B1. Então, ele vai considerar aqui que B2 é uma base velha e ele quer levar para a base B1, que é uma base nova. Bom, como é que você faz isso? Eu vou pegar cada vetor de B2, cada um por um, tá? Então, primeiro eu vou escolher esse e depois vou escolher o outro. Primeiro, depois... cada vetor de B2 eu vou escrever, vai ser igual a uma combinação linear dos vetores da base B1. Então, eu vou colocar aqui um certo C1 mais o primeiro elemento da base B1, né? Eu estou indo para a base B1, então C1 vezes o 1, mais C2 vezes o 2. Então, vou fazer isso com cada vetor, tá, pessoal? A hora que eu pegar o primeiro e eu resolver o sistema de equações que vai surgir aqui, qual o sistema de equações? Vai surgir daqui, pessoal, ó. Pega o primeiro elemento de B2, 1, 3. Ele vai ser igual a C1 vezes 1, 2, mais C2 vezes o par ordenado 2, 3. Tá certo? Então, estão vendo que eu peguei o primeiro elemento da base B2, que é a base velha. Estou escrevendo esse elemento da base que eu estava, da base velha, como uma combinação de todos que estão na base nova. Descobertos os valores de C1 e C2, então, nós vamos ter que resolver esse sisteminha de equações que vai surgir e acharmos o C1 e o C2. Descobertos esses valores, nós vamos colocar aqui, ó. Então, isso que deve ser, Rodrigo, a fórmula 14. Tá? Então, resolvendo o sistema, a gente encontra a primeira coluna da nossa matriz, que nos ajuda a transitar da base B2 para a base B1. Tá, pessoal? Conseguiram acompanhar aí? Ou não? Então, vamos lá. Vocês acham que há necessidade de eu resolver? Então, vamos lá. Ó. Então, resolvendo aqui, ó, C1 mais C... Opa, isso, C1 mais 2C2 é igual a 1 e 2C1 mais 3C2 é igual a 3. Se eu fizer, por exemplo, a segunda equação menos o dobro da primeira, eu descarto C1. Ó. Então, 3C2 menos 4C2 menos C2 igual a 3 menos 2, 1. C2 igual a menos 1. Tá vendo? Descobri isso daqui. E quem é C1? C1, ó, C1 é igual a 1 menos 2C2. Então, C1 é igual a 1 menos o dobro de menos 1. C1 igual a 3. Pronto, achei o C1 e achei o C2. Achei o C1, que é 3. Então, a nossa matriz aqui, ó, 3. E aqui é menos 1. Lembrando, pessoal, essa coluna, ela vem dos coeficientes. E aqui, cada vetor que eu falei para vocês, vocês vão pegar, o primeiro que vocês vão pegar, que vai gerar a primeira coluna, tem que ser o primeiro vetor da base B2, tá? Então, não peguei, eu queria ter pegado um 4 primeiro. Não, não pode. Tem que pegar primeiro esse. Foi ele que eu usei aqui, ó. Agora, eu vou para a segunda coluna. Então, eu vou usar aqui um K1 e um K2, tá? Então, como é que você vai fazer para achar esse K1 e esse K2? De novo, vou pegar o vetor 1, 4. Então, vou inserir ele mais um slide.
Então, vou pegar o vetor agora 1, 4. Esse é o segundo vetor da base velha. E vou escrever novamente como combinação linear essa aqui, ó. K1 vezes 1, 2 e depois 2, 3, né? 1, 2 e 2, 3. Então, observe que a combinação linear o tempo todo é a mesma. O tempo todo eu estou usando os mesmos vetores aqui na combinação linear, que são os vetores da base nova, a base para onde eu estou querendo ir. E o que muda? Agora esse K1 e esse K2 aqui, ó. Então, esse K1 e K2 me darão a segunda coluna. Por que segunda coluna? Porque esse cara é o segundo vetor da base velha, da base que eu estava, tá? Vou chamar de base velha. Beleza? Então, agora a gente tem aqui, ó, 1, 4. Não vou escrever assim, não. Já vou escrever assim, ó. 1 igual a K1 mais 2, K2. E 4 igual a 2K1 mais 3K2. Então, dá para fazer uma coisa semelhante, não dá? Menos o dobro aqui, ó. Menos o dobro dessa camarada, ó, essa segunda equação. Então, eu elimino a variável K1. Então, 4 menos o dobro de 1, 2. 2 menos 2K1, K1 foi embora. 3K2 menos o dobro de 2K2. Então, menos 4, né? Aqui vai dar menos K2. Então, quem é K2? K2 é igual a menos 2. Quem é K1? Ó, K1 é igual a 1 menos 2K2, né? 2K2. K1 é igual a 1 menos 4. Não, mais 4. K1 igual a 5. Portanto, a nossa matriz está pronta. 5 menos 2, a segunda coluna. Aqui, 5 e menos 2. Tá vendo, pessoal? Então, quando eu trabalho com base grande, pegou uma base que tem 10 elementos, eu vou ter que resolver 10 sistemas de equações. Vocês viram que aqui eu resolvi 2? Agora que eu tenho essa matriz, minha matriz está gerada aqui, ó. Deu um mousepad, tá aqui. Então, tá aqui também a matriz. Olha o mouse. O mouse tá dando tilt. Vamos vir aqui, eu já tinha, sim. Vou inserir a minha matriz. Em que essa matriz é legal, pessoal? Não copiei a matriz. Então, tá ela aqui, ó. Copiar. De posse dessa matriz, sempre que alguém me der um vetor que está na base B2, eu consigo levá-lo para a base B1 com rapidez. Então, se alguém chegar para mim e falar assim, seja V um vetor escrito na base B2 com coordenadas valendo 3, 1. Então, o que essas coordenadas estão dizendo para a gente? Que eu tenho 3 vezes o primeiro vetor de B2, mais uma vez o primeiro vetor de... mais uma vez o segundo vetor de B2. Se eu quiser pegar esse vetor, esse mesmo V, só que enxergá-lo na base B1, V é o mesmo, tá, pessoal? O que eu poderia fazer? Então, para eu fazer isso daqui, basta eu pegar a matriz que está ali, que me ajuda a transitar de B2 para B1, e multiplicar pelo vetor que está na base velha. Vou colocar ele na forma transposta aqui, ó, 3, 1. Executo essa multiplicação. 9, 9 mais 5, 14. E menos 3, menos 2, menos 5. Então, o 14 e o menos 5 é esse cara aí, ó. As coordenadas dele são 14 menos 5. Tá, pessoal?
Gente, eu tenho que interromper porque eu tenho uma pessoa me esperando para resolver um problema. Se vocês quiserem marcar um outro dia, por exemplo, na quarta nossa aula vai até 11, né? Se vocês quiserem ficar mais um pouco, só que eu vou iniciar a matéria. Então, poderia iniciar às 9, termina às 11, a gente fica mais um pouquinho, tirando mais algumas dúvidas. O que vocês acham? Ou, se acharem que vai ficar pesado, a gente pode ver um outro horário que todo mundo tenha disponibilidade e pensar, tá? Ok? Então, vou finalizar. Qualquer coisa eu volto aqui, Rodrigo. Qualquer coisa, Rodrigo, eu te mando algo lá no zap, tá? Pode, Rodrigo. Eu só preciso ver direitinho, porque como eu tenho 2 empregos, meus horários não são tão flexíveis. Tá legal, gente? Então a gente vai se falando. Ok, Rodrigo. Boa tarde, pessoal.